Amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Eu hoje entrevisto Eric Melo, geógrafo aqui da Universidade Federal do Piauí e um estudioso de muitos anos da polêmica entre Ceará e Piauí e a área de litígio que envolve os dois estados. Eu queria agradecer ao Eric por ter tirado um tempo para conversar com a audiência do Pensar Piauí e queria que ele iniciasse fazendo uma pequena apresentação para que a gente conhecesse ele com mais profundidade. Por favor, Eric. Gente, boa tarde, agradeço a todos do Pensar Piauí, em nome do Oscar, que é uma pessoa que eu já tenho uma admiração pelo trabalho que eu acompanho há algum tempo, e dizer que eu sou graduado e mestre em geografia, eu atuo tanto como professor como consultor ambiental, e em relação à questão do litígio, é a minha área de especialização. Eu já trabalho há quase 10 anos nessa temática, pesquisando todos os dias, tentando sempre encontrar mais informações e fatos, documentos sobre essa questão do litígio e também sempre pensando em encontrar uma solução para esse conflito, né? Então, é um prazer estar aqui hoje conversando sobre essa temática. Eu espero estar dando alguma contribuição, tirando alguma dúvida e, o mais importante, deixando claro uma versão piauiense, né, dos fatos. Na verdade, não é porque seja uma versão que o piauiense está contando, mas é porque é uma versão nova e que nós piauienses não conhecíamos e precisamos, né, nos apoderar dessa versão dos fatos, que ela diz muito a respeito sobre nós. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Sim. Aí depois a gente vai entrando nos detalhes. Essa área de litígio, que é demarcada lá entre os estados do Piauí e do Ceará, essa área, ela pertence a quem, segundo as observações do mestre Eric Melo? Bom, a situação ela não é simples, né? A gente tenta sempre encontrar uma resposta mais simples, mas ela é tanto Piauí quanto Ceará. Existe um ponto de divisão entre o que é Piauí e o que é Ceará. E tá lá no bolo, lá no meio. Mas basicamente é pelo critério utilizado historicamente, critério de relevo, divisor de águas. O ponto mais alto é o ponto de divisão. Só que, como essa história não foi resolvida quando deveria ter sido, algumas alterações nessa divisa foram ocorrendo. Mas não é nada assim que ninguém sabe o que está acontecendo. Não, a gente sabe o que está acontecendo. Existe a definição até onde vai. Tudo dá para saber até onde vai, o que é Piauí, o que é Ceará. Só que a área de litígio nem é totalmente Piauí e nem é totalmente Ceará. A questão é, uma grande parte dessa área, quase 90%, é Piauí. Então, isso a gente já pode ficar seguro dessa informação. Muito bem. Tem uma história que eu queria confirmar com você. Eu já repeti ela em algumas oportunidades, de que Luiz Correia não é genuinamente uma terra piauiense que foi cedida pelo Ceará para que o Piauí tivesse litoral. Essa história é verdadeira, Eric? De forma alguma. Essa história aí é uma das grandes falácias que a gente tem na literatura piauiense. Na verdade, a literatura piauiense clássica sempre criticou essa história. Autores como Antonino Freire, como Álvaro Mendes, Clodoaldo Freitas, sempre criticaram essa versão do fato, porque sempre houve embasamento de que o Piauí sempre teve litoral, né? O primeiro mapa do Piauí, de 1760, ele mostra um litoral do Piauí bem maior do que o atual litoral do Piauí. Então, assim, o Piauí sempre teve um litoral a partir da sua fundação. O Piauí ele é fundado em 1717, 718. Só que oficialmente só tem governador, né, João Pereira Caldas, em 1758. E 2 anos depois, quando o Piauí já estava fluindo enquanto uma entidade, né, enquanto um organismo público, surge o primeiro mapa do Piauí, e ali, se a gente tivesse seguido aquele mapa, não teríamos problemas. Mas o Piauí surgiu como um menino, um estado novo, frágil, diante de potências como Maranhão e Ceará,
e acabou sucumbindo em alguns momentos, né, pelo desejo de extensão, de ampliação dos territórios, né, principalmente do estado do Ceará. Mas o litoral do Piauí, ele sempre foi piauiense. A questão é, por um tempo, esse litoral ele foi ocupado pelos cearenses. Houve uma ocupação, né, e essa ocupação durou bastante tempo. E essa ocupação, por um momento... Essa ocupação ocorreu devido a quê? Por que, que os cearenses ocuparam esse território piauiense? O estado do Ceará, quando a gente vai ver os aspectos físicos, as partes mais interessantes vão estar no litoral, né, e nas suas bordas. No litoral, por conta da questão da umidade, a área de vegetação mais próximo da costa, ela é mais proveitosa para a questão de plantio, para a questão de desenvolver a agricultura, a pecuária, enfim. O centro do Ceará já é o sertão, não é tão atrativo. Então, sempre que a população tinha uma oportunidade de se deslocar para as áreas melhores de produção, a população ia. E com o litoral, onde se dava para expandir o litoral, eles foram expandidos também. Tanto é que lá com o Rio Grande do Norte, eles conseguiram expandir para a Chapada da Podi, e com o Piauí eles expandiram em relação ao litoral do Piauí, né? Onde hoje é Luiz Correia, né? Lá por sentido da Vila de Cumurupim. Mas por que eles fizeram isso? O gatilho para isso acontecer, porque sempre houve interesse, foi a Batalha do Genipapo. Quando ocorreu a Batalha do Genipapo, as tropas do Maranhão, do Piauí e do Ceará se uniram em resistência à tentativa das tropas de Fiddié de conseguir manter o Império Português após a independência, né? Porque a independência do Brasil foi em 22. A batalha foi em 23. Aí você pensa, ué, mas o Brasil não era já independente em 22? Não. A independência do Brasil é apenas em 1825 e reconhecida internacionalmente. Então, entre 1822 e 1825, o Brasil tentava ser reconhecido como independente. E os portugueses tentavam segurar-se aqui no Brasil. Então, assim, tá dando um ecozinho, não sei se é aí. Mas o que, que vai acontecer? Durante esse período, teve a Batalha do Genipapo, né? O povo brasileiro resistindo ao Império Português e se juntou maranhense, maranhense, piauiense e cearense. Com o fim dessa batalha, os cearenses deveriam voltar para o Ceará. No entanto, eles se instalaram no litoral e dessa instalação eles perpetuaram a partir de 1823. Só que essa instalação ela sempre foi criticada pelo governo piauiense, porque existia uma influência muito forte do estado do Ceará nessa área, que é Piauí. Sempre foi Piauí. Então, o problema fica maior quando, em 1865, né, alguns anos depois dessa Batalha do Genipapo, a Assembleia do Ceará criou um município cearense dentro do território piauiense. Então, ali foi o primeiro litígio, né? O início do primeiro litígio, a primeira disputa. Porque o Ceará criou um município dentro do Piauí. E aí, a partir daí, a gente vai ter outros episódios. Eu queria que você repetisse bem aí. A Câmara, a Assembleia do Ceará cria um município em território piauiense. Exatamente. A Assembleia do Ceará criou em 1865 um município cearense dentro do território piauiense. E ali começou o primeiro litígio, né, que vai estar dando origem ao conflito na Ibiapaba. O primeiro litígio começa ali, em 1865. Então, com essa criação, Dom Pedro II acabou sendo solicitado, né, para intervir na questão. Que município foi esse que a Assembleia criou? Amarração. Amarração, que ele foi criado numa área que é reconhecida como a Vila de Cumurupim, e posteriormente recebeu a Amarração o nome de Luiz Correia, né, quando passou para a jurisdição piauiense. Quando é que Dom Pedro entra nessa questão e se a história, as histórias das secas cearenses, se elas têm a ver com essa questão do litígio entre os dois estados?
Bom, a questão das secas tem tudo a ver. Porque, assim, por que Dom Pedro II foi intervir nesse litígio? Ora, se a gente considerar que em um império tudo é do imperador, não tinha por que Dom Pedro II estar batendo cabeça com essa terra é do estado A, essa terra é do estado B. Não tinha, não fazia sentido. Tudo era arrecadado e recolhido para ele. Então não tinha por quê. A gente só vai ter realmente um conflito por arrecadação de impostos a partir da Primeira República, 1889. Então, antes tudo era do imperador. Mas por que Dom Pedro II foi intervir nessa questão? A gente tem que considerar que é o seguinte: o Barão de Esturras, para me poder falar sobre a questão do litígio Piauí e Ceará, eu não me debrucei apenas sobre a história do Piauí, sobre a literatura do Piauí, documentos do Piauí. Eu também tive que fazer isso com os documentos do Ceará. E eu fui atrás das fontes, bebi das fontes cearenses e consegui montar um quebra-cabeça, encaixar algumas peças. Dentro dessas peças, a que chamou a atenção foi o Barão de Esturras. O Barão de Esturras foi um dos homens mais relevantes, tanto documental quanto em registro da história do Ceará, e ele tinha um contato muito próximo com o Dom Pedro II, no que diz respeito a passar relatórios do que estava acontecendo no Ceará. Porque o Ceará, historicamente, ele sempre enfrentou problemas de abastecimento, problemas de secas. Então, as intempéries climáticas sempre foram um desafio, além também da limitação do solo, por ser um solo raso em uma grande parte do território cearense. Então, como forma de amenizar essa questão, Dom Pedro II interviu diversas vezes, mandando recursos para o governo geral do governo central do Ceará, certo? Durante o período do Império. Mas quando chegou em 1877 e 1879, respectivamente 3 anos e 1 ano antes do tratado, né, o acordo fechado entre Piauí e Ceará, que muita gente diz que foi uma troca, 3 e 1 ano antes desse acordo, o que aconteceu no Ceará? Nós tivemos secas severas, secas terríveis. Para você ter noção, historicamente no Brasil, as pessoas sempre moravam mais na zona rural do que nas cidades. As cidades não eram tão ocupadas, né? E em 2 anos, de 1877 para 1879, o município de Fortaleza, então capital da capitania e estado do Ceará, que tinha aproximadamente 40 mil pessoas, subiu para 160 mil pessoas em 2 anos. Então, daí você começa a imaginar como que essa explosão demográfica afetou qualidade de habitação, qualidade de emprego, segurança, saneamento, tudo que você puder imaginar de problemas aconteceu em Fortaleza. E Fortaleza se transformou num caos. Então, como forma também de remediar tanto a questão da seca quanto a questão do problema urbano, ali você vai ter origem também o que a gente vai estar chamando futuramente no Ceará de campos de concentração da seca, que pegaram o pessoal que estava todo lá se alojando em Fortaleza e começaram a distribuir para as áreas mais distantes. É um tema bem polêmico, mas também aconteceu nesse período. Bom, então, com a questão da seca latente... Polêmico, mas real, né? É real e é triste. Os campos de concentração da seca precisam ser conhecidos. A forma como a gente lida com a pobreza, com os excluídos, nunca pode ser esquecido. Infelizmente, o Ceará ele trouxe esse exemplo à tona sempre que a gente vai consultar alguma literatura de história. Mas o que vai acontecer? Dom Pedro II, vendo que precisava fazer algo pelo Ceará, olhou para um lado, Bahia, olhou para um lado, Pernambuco, olhou para um lado, a Rio Grande do Norte, Paraíba, estados que têm problemas de seca também mais intenso. E olhou para o outro, viu o Piauí. E aí, Piauí, o que a gente pode fazer para resolver um problema aqui do Ceará de seca? E o Piauí já estava na bronca desde 1865, né? Já estava com mais de 10 anos na bronca e dizendo, olha, a gente está sendo invadido, e aí? O Dom Pedro II faz o seguinte, vamos fazer assim, eu vou assinar um decreto aqui, Ceará, devolve o litoral, você não precisa de litoral, vocês têm muito, Piauí não tem, devolve o litoral. E Piauí, já que tudo é meu, eu vou pegar bem aqui onde é Príncipe Imperial, que hoje é Crateús, e Independência, e eu vou passar para o Ceará. Beleza? É tudo meu. Pronto. E assim que na realidade era Piauí, né?
É do Piauí. E eu ainda acho que foi até, eu gosto de comentar isso, foi até uma ingratidão, né? Porque o nome do município era Príncipe Imperial. E aí, assim que passou para o Ceará, trocado para Crateús. Mas tudo bem. É a questão étnica da a nomenclatura local, né? O sertão dos Crateús, então tudo bem. Mas aconteceu essa troca, que na verdade não foi uma troca. A gente popularmente fala que foi uma troca, mas não foi. Dom Pedro II aproveitou um decreto para resolver dois problemas, uma cajadada só. Devolveu o litoral do Piauí, que já reivindicava há muito tempo, e passar áreas das nascentes do Poti, certo? Poti já era considerado um dos rios mais importantes do Piauí, já era considerado um dos rios mais importantes do Nordeste. Então, passar a sua área de nascente para o Ceará, para quê? Para que o Ceará, na época, fizesse, né, barragens e conseguisse aproveitar de alguma forma para mitigar, né, minimizar o impacto das secas no Ceará. E Dom Pedro II ainda diz o seguinte: como divisa entre os dois, fica o divisor de águas. Um decreto desse é um decreto curto, é rápido, poucas palavras. Por quê? Geralmente, quem basa decretos? Documentos que estão ali anexados ou então que fazem parte já do conhecimento de quem os assinou. Então, quando você pensa assim, mas o decreto não diz exatamente em qual pedrinha vai até o Piauí, qual pedrinha vai até o Ceará, qual isso, não. Você não vai ver isso no decreto desse. Essas informações já existiam no Atlas do Império, de 1867. Então, antes de falar do Atlas do Império, sim. eu perguntar, nesse decreto que Dom Pedro assinou, está escrito que a área de divisão era, como foi a expressão que você usou? Divisor de águas? Divisor de águas. Está escrito nesse decreto do imperador? Sim, sim. Então você tem um divisor de águas como... Só que o que acontece? O Estado do Ceará nunca aceitou essa divisão. Existe uma reluta do Ceará, por quê? Porque como era tudo do Império e existia Ora, vamos considerar comigo. Quem era mais interessado na Ibiapaba era o povo do Ceará. Por quê? Historicamente, do tempo dos jesuítas, quando tinha seca no Ceará, eles levavam sazonalmente, temporariamente, o pessoal para Ibiapaba e depois voltavam. Só que chegou um tempo, eles começaram a levar e o pessoal começou a ficar estabilizado lá. Só que tem que entender o seguinte: essas pessoas vindas do Ceará, cearense, estavam indo para Ibiapaba, piauiense. É a mesma coisa de eu trazer meu cunhado para ficar aqui em casa, e aí depois ele disse, não, agora a tua casa é minha, porque eu já estou aqui há muito tempo. Você está entendendo? Então você tem esse fluxo migratório sazonal motivado pelas intempéries climáticas, mas que houve uma consolidação. No entanto, a gente não está querendo mudar a identidade, dizer que a pessoa que está ali, ela tem que ter o RG mudado, tal. A gente vai até falar sobre isso. Mas entender que houve uma passagem de pessoas para o Piauí e elas pensam que, por serem cearenses, estão no Ceará, mas na verdade estão no Piauí. E é isso também uma coisa que é um outro conflito, né, que a gente tem, que é provar que aquilo ali realmente era Piauí antes do pessoal chegar. E também a gente consegue fazer essa prova, como eu disse, a partir desses documentos. Mas aí base... vamos resgatar aqui. No decreto do imperador está dito que o divisor das terras é as nascentes. Isso. Não é isso? Isso. E aí mas isso não é apenas uma. Quando o imperador coloca isso no decreto, é porque isso já era uma prática, digamos assim, de divisão de territórios pelo mundo. Não é isso? Adotado pelos portugueses, historicamente, sempre adotaram essa estratégia. Porque assim, então, quando você vai dividir. Quando você vai dividir. Coisa criada especificamente para aquela área. De forma alguma. Já era uma prática, claro, de outros territórios. Sempre. Você tem. Quando você ia falar do Atlas, né, imperial. É porque é o seguinte: existem duas formas de se dividir território. Duas formas. A primeira forma, critérios que a gente usa para dividir territórios, é a partir dos critérios naturais. Então, você tem relevo, que podem ser montanhas, serras, planaltos, e você tem o divisor de água, o divisor corpo d'água, que no caso são os rios. Teresina, Timon, não é? Um exemplo. Piauí e Maranhão, né? É bem Piauí, definido.
essa separação entre os dois estados pelo rio Parnaíba. Exatamente. O que não ocorre no Ceará. O que não ocorre no Ceará porque não tem um veio de água ali, não tem um rio. Né? Aí o que acontece? O divisor de águas, como a gente fala nessa expressão, na verdade, o divisor de águas você pode interpretar também como divisor topográfico. O divisor de águas é porque na literatura antiga, clássica, é como se você estivesse em cima do morro. Se você jogar água bem de cima desse morro, para onde a água escoar, é o divisor de águas, né? Então, se ela escoar para cá, então isso aqui faz parte desse rio. Se escoar para cá, faz parte desse outro rio. Então, a gente diz que o divisor de águas é o ponto mais alto topograficamente, o ponto mais alto do relevo. Então, o divisor de águas também é um divisor topográfico. Ele pode aparecer dessa outra forma. Né? São linguagens técnicas e que culturais também que apresentam. Então, você tem esses dois tipos. O primeiro, isso é um divisor natural. Tem três... vamos lá. São duas formas de fazer divisas de território. Divisas naturais, que é relevo ou corpo da água, rios, que é o divisor topográfico, divisor de águas, ou os rios, e a divisão por acordos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Divisão natural por rios, Piauí e Maranhão. Divisão por acordos. Basta você olhar os Estados Unidos, como o formato dos Estados Unidos é bem retinho, não é? Aquilo não é à toa. Ali foi uma estratégia que eles tiveram durante a marcha para o oeste, e antes ali um pouco, para que houvesse uma divisão justa de todos os potenciais naturais que existiam nos Estados Unidos, entre os estados. A intenção foi essa, tá bom? Então, o que vai acontecer? Essa divisão aqui que existe, que foi proposta por Dom Pedro II pela Ibiapaba, ela segue uma lógica. Ela não foi inventada. Ela segue a lógica do divisor topográfico. Só que muita gente falou por muito tempo, e eu vi isso diversas vezes, que o Dom Pedro II foi vago nas suas palavras em definir essa divisa. Só que a gente está falando de um decreto, é algo rápido. E como eu disse, ele estava embasado justamente nos documentos que o Império já tinha. Que documentos são esses? O Atlas do Império. O Atlas do Império nunca foi utilizado nessa questão, nunca foi usado nesse debate. E isso foi uma falha que nós piauienses temos que assumir a culpa. A gente, se tivesse técnicos incentivados e até mais comprometidos, poderia ter resolvido essa questão antigamente. Olha, eu te digo uma coisa, Oscar, eu estou fazendo um papel aqui que qualquer pessoa poderia estar fazendo. Eu não sou melhor, especial, não. Eu fui atrás e encontrei. Qualquer outra pessoa piauiense poderia ter feito isso. O que eu estou querendo dizer é, existem documentos que nunca foram considerados nesse litígio. E se esse litígio hoje é secular, é porque a gente não utilizou esses documentos. Porque se já tivesse utilizado, como a ministra Carmen Lúcia, ela abriu novamente o processo, né? A ação civil ordinária 1831, novamente, para a gente mandar documentos. Então, quando ela abriu, foi perfeito, porque a gente pôde anexar todos os documentos, muitos que eu tinha levantado já nesses últimos anos, foram anexados à questão, e uma vez, agora sendo apreciados, né, pela perícia do Exército, vão poder contribuir e facilitar, né, esse trâmite todo que é esse litígio. Mas o Atlas do Império, o que é o Atlas do Império? É uma coletânea de mapas riquíssimos cartograficamente. E uma coisa que a gente não pode se deixar levar ou se tornar até arrogante é imaginar que a cartografia e a engenharia do passado eram inferiores às de hoje. Não eram. Eram de grande qualidade, grande riqueza de detalhes. Não tinham a precisão que hoje um satélite traz para a gente, mas já eram riquíssimas em informações e seguiam protocolos de detalhamento. Então, toda essa riqueza de informações a gente tem no Atlas do Império. E o Atlas do Império, ele mostra exatamente o que é Piauí, o que é Ceará, litoral, tudo. Então, Dom Pedro II, ele foi bem pontual quando ele disse divisor de águas. Se é divisor de águas, qual é a referência? Atlas do Império. Então, essas informações a gente não pode jamais deixar de considerar quando vai estar falando de litígio, quando vai estar falando dessa disputa, né, entre os estados, porque existem documentos que infelizmente nunca foram utilizados nesse conflito, nessa questão.
Me diga uma coisa, está judicializado esse problema? A ministra Carmen Lúcia, conforme você disse, vai dar um parecer. Acredito que o Pleno do Supremo é que vai decidir. Na visão do estudioso Éric Melo, não do piauiense, qual vai ser a decisão do Supremo sobre esse processo? Quem vai ficar com o quê? Você acha que a ministra pode votar favoravelmente ao pleito do Piauí? Você acha que o Ceará pode ganhar? Ou vai ter um meio termo aí nessa história? Bom, eu estava até abrindo aqui, Oscar, o Atlas do Império para te mostrar. Não sei se seria interessante mostrar para os nossos colegas que estão assistindo. Se quiser colocar a imagem dele aí, fica à vontade. Vou compartilhar aqui a tela, amigos, só para a gente, né, ter acesso a algumas dessas informações. Isso daqui é um recorte que eu fiz do Atlas do Império. Ele vai estar trazendo... Está conseguindo ver, Oscar? Já está aparecendo aí na tela? Maravilha. Então, o que é que a gente tem aqui? Ótimo. A gente tem aqui um recorte da província do Ceará. Né? E aqui a gente tem o divisor. Aqui, essa cor que está mais escurinha aqui é o Piauí. O Piauí não está em cores. Mas você vê que a divisa entre esses dois territórios é justamente o ponto mais alto da serra. Quando a gente vai ver outras imagens, aqui tem outra imagem aqui, ó. Outro mapa também presente nessa questão. E você vê que o ponto mais alto da serra ele é apresentado como divisor. Né? Isso aqui é onde era Crateús antigamente, certo? Então a gente vê que o ponto mais alto ele vai estar sendo o divisor. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. A gente vai ter outros pontos aqui, outros mapas que também vão estar apresentando o ponto mais alto. Perceba que, mesmo sendo o ponto mais alto o divisor, uma parte da serra ela é do Ceará. Em momento algum, a literatura piauiense apontou como se a serra fosse totalmente piauiense. De forma alguma. Tanto é que, ó, Viçosa, ó, bem forte aqui, Viçosa do Ceará, dentro do território cearense. Agora a questão é, em momento algum a serra também foi totalmente cearense. Nem totalmente piauiense, nem totalmente cearense. Então a gente vê aqui é justamente isso, que existe uma área bem consolidada cearense, mas que grande parte dessa serra ela é Piauí. Até porque o formato dessa serra, ele, como a gente diz, é coestiforme, né? Ele tem uma queda muito brusca aqui no sentido do Ceará. Essa parte mais verdinha aqui, poderíamos dizer que ainda em cima da serra. Deixa eu ver se eu aumento um pouco mais. Um pouquinho. Né? Essa parte aqui em cima da serra, ela... Certo? Aqui você tem a queda, essas setinhas aqui são a queda, e aqui o relevo em direção ao Piauí. Então, talvez até onde eu estou passando a mãozinha aqui em cima, seria ainda Ceará. Mas de resto, né, grande parte do resto é Piauí. Mas você me fez uma pergunta interessante. E o que seria... O que a ministra Carmen Lúcia vai poder definir, vai poder dizer? Basicamente, teve um acordo firmado em 1920, e esse acordo ele diz o seguinte: o que era do Ceará de ocupação urbana aqui em cima da serra, olha só, tem muita coisa em cima da serra, mas o que o Ceará já tinha ocupado até 1900 ou até 1880, ou seja, até o decreto de Dom Pedro II, permanece Ceará, mesmo estando numa área que deveria ser Piauí, mas vai permanecer como Ceará. Então, tem muita área urbana do Ceará que vai permanecer como Ceará. Agora... Esse documento que você está fazendo referência aí é qual e ele é de que ano? Convênio arbitral, assinado em 1920, em São Paulo, pelo governador do Piauí e o governador do Ceará da época. Então, esse documento, ele vai estar dizendo o seguinte: tudo bem, Ceará, você tem consolidações urbanas aqui,
essas consolidações vão permanecer como Ceará, não tem problema. Agora, todo o restante que está do lado piauiense do divisor de águas é consolidado Piauí. Então, vai ter todo um trabalho de definição do que é Piauí, do que é Ceará em cima dessa serra aqui, certo? Vai ter todo esse trabalho, todo esse detalhamento. Mas o que era consolidado como Ceará até 1880, né, em cima da serra, mesmo sendo do lado piauiense, continua. Então, não existe também essa necessidade de estar criando um caos, dizer que o Piauí vai tomar terras do Ceará. Primeiro, a gente já está abrindo mão de terras nossas. Tem muito município que está na área piauiense, consolidado como cearense, mas está em área piauiense, então já está abrindo mão de terras nossas. E uma outra parte dessa exposição aqui que eu quero trazer para vocês é justamente os mapas do IBGE, em especial esse daqui. Esse daqui é um shape do IBGE que ele vai estar trazendo o levantamento do IBGE. Ele não é muito confiável com essa questão do litígio, porque ele levanta dados da população, mas dados de população servem para fazer mapa, tudo bem. Só que não são mapas de território, são mapas de ocupação. É preciso entender que existe uma diferença na literatura e nessa explicação que a gente tem que deixar bem claro. Primeiro, quem define território de um país, quem define territórios federais, entre estados, por exemplo, são leis federais. Não é um levantamento do IBGE que vai definir território. Ora, aqui no sul do Piauí, nós temos o município de Nova Santa Rosa, e que 90% da população é gaúcha. Nova Santa Rosa é Rio Grande do Sul? Não, é Piauí. Então, o mapeamento do IBGE ele serve para a gente ter uma noção do que está acontecendo ali. Mas ele não serve como definição de território. Novamente, eu repito, quem define territórios são as leis federais e o Exército Brasileiro, a partir do Serviço Geográfico do Exército. É a única instituição responsável e capaz de definir territórios. Então, quando a gente olha para esse mapa aqui, essa projeção que eu fiz, o que a gente vai perceber? A gente percebe que na cor roxa está o estado do Ceará, na cor laranja está o estado do Piauí, em amarelo estão as áreas de litígio. As áreas de litígio que a gente reclamou lá em 2011. A questão é, olha o que é que chama a atenção aqui. Perceba que o roxo, que é o Ceará, ele já está depois da área de litígio. Então, o que a gente consegue concluir disso? E outra, antes de eu fazer minha conclusão, perceba também uma outra coisa que nesse mapa eu me neguei a fazer, que o Ceará ele já coloca isso aqui, essas áreas em amarelo, perdão, o IBGE, para o IBGE não existe área de litígio. Olha como o IBGE ele não é confiável. Para o IBGE não existe área de litígio porque não tem litígio, porque para o IBGE é tudo Ceará. Porque grande parte da população que está aqui se identifica como cearense, então para o IBGE é isso. Mas se você prestar atenção, há também uma esticada horizontal desses municípios. Perceba como o município tem um formato assim, estica para o Piauí. Tem um formato aqui estranho, estica. Formato estranho, estica. E vai tendo, né, essa projeção em direção ao Piauí. O que é que eu concluo disso? Que está ocorrendo um avanço histórico, talvez há tanto tempo como vem acontecendo o do litoral que ocorreu, está acontecendo um avanço sobre a Ibiapaba, desde o período da Batalha do Genipapo, talvez desde antes, mas uma coisa é certa, esse avanço ele continua acontecendo. Tanto é que ele já está até além das áreas de litígio. Ele já está depois das áreas de litígio. Então, a importância dessa temática, a importância da gente estar discutindo isso aqui, Oscar, porque o nosso Estado, não é porque a questão é antiga e que está tudo parado, que nada está acontecendo. Está acontecendo e muita coisa. E, infelizmente, o nosso território está sendo suprimido a cada dia. A emergência para resolver, né, essa questão é justamente porque está perdendo território, estão avançando sobre o nosso território, a gente está tomando nome de invasor. No Ceará, os jornais estão publicando notícias de que o Piauí quer tomar não apenas as áreas de litígio, tomar
as áreas de litígio, mas o território de todos os municípios envolvidos. Olha o terrorismo de informação. Que a população desses municípios, de aproximadamente 240 mil pessoas, teria que passar totalmente para ser piauiense. Então, devido a esse atraso na resolução dessa questão, estão começando a criar histórias, falácias, estão começando a criar mentiras, e que isso, qual é a tendência disso? Ampliar e inflamar mais ainda o litígio Piauí-Ceará. Então, a melhor coisa que a gente faz é conhecer essas informações que eu trouxe para você, a partir dessas imagens, desses mapas, desse contexto que eu trouxe também para você, da questão de documentos, da questão da mobilização do Piauí, que sempre aconteceu, e que a gente precisa entender que não é o estado do Piauí querendo tomar terras, o Piauí não quer as terras de ninguém. O Piauí só quer o que é seu para definir seu território e poder começar a fazer seus investimentos lá. Agora, muita gente também me questionou, mas o Piauí não cuida nem do que já tem. Olha, a questão de poder de gestão pública não tem a ver com a questão do Estado. O Estado, enquanto território, é de todo mundo que está nesse Estado. Somos donos desse território enquanto membros da população piauiense, enquanto membros do Estado piauiense. Agora, a gente não pode também sacrificar para as novas gerações a possibilidade, ou então impedir que as novas gerações tenham uma boa gestão desse território. Esse território ele pode ser bem administrado, eu acredito nisso, mas a questão a gente precisa entender que esse território é nosso, a gente tem direito a esse território por documentos, por dados e por fatos atuais, que é justamente esse do IBGE que eu acabei de trazer para você. Eu queria ver com você o seguinte, você já falou, no meu modo de ver aqui, muito elucidadamente sobre a questão dos territórios. O que é Piauí, o que é Ceará, o que aconteceu ao longo da história que nos trouxe até o problema atual. Mas o fato é que estamos em 2022. E uma decisão o Supremo vai tomar daqui a uns tempos, daqui a pouco tempo. Aí eu te pergunto, eu já participei também de debates aqui que propõem a criação do Estado do Gurgueia. Sim. E muito também nesse sentido de que a administração aqui de Teresina esquece o sul do Estado, é abandonado, tem que resolver suas coisas na Bahia, em Brasília e tal. Mas eu sou muito preocupado com o sentimento da pessoa, do nativo, o sentimento do nativo. E sempre me apeguei muito à manutenção do território do Piauí contra a criação do Gurgueia, muito por conta disso, da questão de o cara hoje, o cara nasceu no Piauí, agora, de repente, por uma decisão política, ele vai ser do Gurgueia. Qual o seu estado de nascimento? Estado do Gurgueia. Bom, esse raciocínio eu trago aqui para os habitantes da Serra da Ibiapaba, que se consideram cearenses, que têm seus documentos como Ceará, que pagam impostos para o governo do Ceará. Se o Supremo, e eu queria que o Supremo decidisse isso a favor do Piauí, devolvendo para o Piauí aquilo que é do Piauí, conforme você está dizendo, mas como é que fica o povo, o nativo? Bom, em primeiro lugar, essa questão de que se falou muito também na mídia, que haveria uma transição de documentos. O pessoal que está lá, eu sou cearense. Tudo bem, você é cearense, ninguém vai mudar o fato de ser cearense, não. Se você se identifica como cearense, ótimo, mas entenda, da mesmo exemplo que eu dei de Santa Rosa, existe uma ocupação de pessoas em um território que não é necessariamente Ceará. É um território que é piauiense, né? Apesar de a gente ter essa questão de pessoas que são do Ceará, se identificam como cearenses morando nesse território. As pessoas que vivem nessa região, historicamente, convivem com essa incerteza. Também não vai ser nenhuma novidade, né? Como poderia ser com Gurgueia, essa ruptura com Gurgueia, que eu também me apresento como contrário
a essa divisão, que é uma proposta antiga aí. Mas o fato do pessoal que está na Ibiapaba já está ali historicamente, não é uma coisa de 10 anos, 20 anos, é coisa de... próximo ano vai fazer... Próximo ano? Próximo ano vai fazer 200 anos desse litígio, isso no que eu considero, né? Coincidentemente com a Batalha do Genipapo, a gente vai ter 200 anos desse litígio. Então, é uma incerteza já há muito tempo, mas ao mesmo tempo que é uma incerteza, eu posso afirmar, não tem como você dizer o seguinte, eu estando na Serra, eu tenho totalmente convicção que eu sou cearense porque eu nasci no Ceará. Não tem como você ter essa convicção. Você pode se identificar com a cultura cearense, ter no seu RG Ceará, pagar seus impostos para o Ceará. Agora, entenda o seguinte, essa área que você está, pode ser que, com os mapeamentos e com a definição do Exército, você vai ver que, na verdade, você estava historicamente sobre o Piauí. Isso não faz você ser menos cearense, não, por favor. A questão é, você vai continuar com seu documento como Ceará, você vai continuar se identificando como cearense, mas em termos de arrecadação, você vai começar agora a pagar para o Piauí. Certo? Então, é algo delicado lidar com população com sentimento, não é fácil. Mas existem uns caminhos para a gente resolver um litígio que, se a gente não define logo esse litígio, que já está há muito tempo se prolongando, e existem provas e documentos para encerrar essa questão, quanto mais a gente tardar isso, a tendência é que daqui a 100 anos, 50 anos, a gente continue com esse litígio. E qual é o problema disso? As áreas de litígio são áreas de território indefinido, ou seja, nenhum município pode investir naquelas áreas. Se há investimento nessas áreas, a gente tem que considerar improbidade administrativa. Por quê? Porque eu não estou investindo dentro do meu município, do território definido do meu município. Então, eu estou cometendo improbidade administrativa. Tanto é que em 2003 e 2005, muitas obras que o Ceará estava realizando lá foram embargadas. Por quê? Na área de litígio? Porque não era território do Ceará, era área de litígio. A área de litígio não é de ninguém, certo? É uma área em disputa. O que eu penso é que essa questão da população vai ser um dos pontos mais delicados dessa transição. Eu tento me fortalecer, a princípio, em mostrar que existe uma versão dos fatos que não era discutida antes, que não era levada em relevância antes, que é essa versão de que o Piauí tem documentos de terras, enquanto que o Ceará ignorou a existência desses documentos, ignorou uma posse piauiense sobre a Ibiapaba, sobre o litoral. Então eu preciso considerar isso. A partir do momento que eu considero isso e que eu apresento isso para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem condição de definir o que é Piauí e o que é Ceará. Depois disso, a gente vai ter uma outra transição, que é essa transição do que é Piauí, do que é Ceará em termos de arrecadação, no termo de infraestrutura, e se já houver muita intervenção do Ceará em área de litígio, que passa a ser Piauí, como que o Piauí e o Ceará vão negociar essa transição? Eu só preciso reforçar que a importância dessa temática para os dias atuais e da gente ter uma versão para ser dita, porque por mais que eu esteja aqui falando com você sobre documentos, fatos, história, você pode estar pensando o seguinte, mas por que o Piauí não reivindicou antes? O Piauí sempre reivindicou. O Piauí sempre reivindicou. A questão a gente está falando de dois estados totalmente diferentes no que diz respeito à infraestrutura, economia e força política. Quem é Piauí para discutir sobre em termos de força política com o Ceará? O Ceará que já teve presidente da República, o Ceará que já teve pessoas de alto escalão dentro dos governos gerais. Então os caras sempre tiveram mais força do que o Piauí. É realmente um Davi contra Golias. É muito difícil esse debate. Mas eu garanto uma coisa, que se fosse tudo do Ceará mesmo, o Ceará já tinha tomado. O Ceará já tinha acabado essa questão. Se essa questão ainda continua perpetuando, é porque não é do Ceará, é porque é realmente do Piauí. A gente está resistindo a trancos e barrancos e outra. Eu estou bem aqui falando para você sobre isso, mas quando vai passar uma entrevista, alguma coisa, quem está falando pelo Ceará é a governadora do Ceará e defendendo arduamente a terra deles. Quem está falando aqui? Um professor que fez uma pesquisa, que tem, não me menosprezando, mas eu não tenho apoio
alheio de entidade pública aqui no Piauí, para estar também mostrando que não é apenas uma loucura minha, mas que o Piauí também acredita nessa versão. Infelizmente, Mas me é permita, preciso entender você que falou que o poder público do Piauí, as instituições, até mesmo a imprensa, precisam se unir mais em relação a essa questão do litígio, porque lá no Ceará os caras estão unidos. E a gente, infelizmente, me está permita bem fraco. aqui, quando você falou aí esse exemplo da governadora, o Ceará foi Sim, governado por 8 anos pelo governador Camilo Santana. sim. Se afastou agora e assumiu a Isolda. Sim. Salvo o engano meu, mas o Camilo tem uma postura com relação à divisão aí, essa área de litígio, digamos assim, um pouco diplomática. Como eu vi o Camilo durante a gestão dele. E a Isolda assumiu agora e me parece que ela pegou isso daí, tipo assim, como uma bandeira e começou a fazer propaganda. Percebi Ou também isso. seja, ou seja, ela está usando de uma discussão técnica, que eu acho que é técnica, do jeito que você está colocando aí, o que a geografia diz sobre divisões territoriais, o que a história coloca sobre essa área de litígio, eu acho que a discussão é essa, e ela me parece que está apelando para o sentimentalismo do cearense. Né? Mas, assim, eu acho que muito por uma questão política do momento. Eu acredito nisso também. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas A sua eu fiz visão do essa Camilo, por citação, exemplo. Oscar. Só desculpa estar te cortando, mas eu não gosto geralmente de discutir sobre questão de política partidária, até mesmo de eleições. Eu não me entro nessa discussão. Eu tenho estresse demais na minha vida. Então, eu acho que é o seguinte: apesar disso, eu coloquei essa situação como exemplo, mas é porque é o seguinte: a última vez que eu estive discutindo sobre litígio foi em 2019. Tá entendendo? Então, tipo, é porque eu fui atrás, é porque eu fui adular político para poder me ouvir, para eu poder chamar político para mostrar documento e tal. E eu ouvi gente falando que não, deixa com o Ceará mesmo. Isso, políticos do Piauí. Então, assim, eu citei esse fato da governadora lá. Eu particularmente não a conheço, eu só vejo algumas matérias sobre ela, mas eu estou sentindo sim um pouco nisso, também não vou entrar muito. Mas eu vejo que há uma mobilização e um interesse maior, até por mais que seja ano político, mas há um interesse maior. A Assembleia do Ceará, eles estão se mobilizando para abrir novamente o processo do litígio, que está no STF, e estão se mobilizando forte, certo? Estão se mobilizando forte. Em 2019, eu dei uma opção para a Assembleia Legislativa do Piauí da gente realizar capacitações com os prefeitos e vereadores dos municípios envolvidos, instruindo sobre a questão, porque uma coisa é uma pessoa que está lá na área de litígio ficar repetindo uma história de 100 anos que é uma balela. Outra coisa é uma autoridade pública chegar e falar assim, olha, tem novos fatos que precisam ser considerados. E aí você muda até o sentimento do que está ali envolvido, certo? Então, eu vejo essa desconexão do Piauí como também um problema justamente para o pós, posterior à decisão da ministra Carmen Lúcia. Por quê? Quando a ministra Carmen Lúcia bater o martelo, decidir, o que é que a gente vai ter que fazer? Tudo isso que o Ceará já está fazendo, mobilizações. Então, quando a gente vai estar falando de sentimento, de população, não é tão simples quanto você desmatar uma área e botar uma estrada. Você está dando com gente. Então, você não pode deixar esse momento mais delicado para o último momento, depois que o tribunal definir. Isso tem que acontecer de agora e de muito tempo já. Porque a gente tem embasamento para isso. A tendência é que a questão seja decidida a nosso favor. E eu não vejo, infelizmente, eu reforço isso, não vejo, infelizmente, interesse da gestão pública do Piauí em relação a isso. E vai acontecer o quê? A gente vai pegar uma área muito próspera, muito rica, muito com potencial enorme para desenvolvimento, tanto de geração de energias renováveis, quanto de mineração, quanto de arrecadação. E se a gente não mudar a forma de abordar, de intervir, a gente vai ter uma área que vai ser um problema, porque vai ser um conflito constante com a população local. Então, eu dou esse ênfase justamente por isso, né? Pela importância da gente estar lidando com gente.
né? Mas eu tinha feito uma pergunta para você lá atrás. Eu acho que Sim, você, na hora que eu fiz a pergunta, não respondeu, vai mas eu acho responder que você agora. respondeu aí agora, quando você disse que a tendência do Supremo é decidir a favor do Piauí. É isso? Sim, a tendência é essa. O Supremo Tribunal Federal, creio eu, vai utilizar uma mesma linha de raciocínio que nós estamos utilizando, que também foi utilizada no litígio entre Piauí e Tocantins, né? Então, existe já um precedente à questão de litígio, disputa territorial, e com o Piauí e Tocantins também foi assim. Em 2014 foi decidido que a área de litígio ela seria integralmente Piauí, né? Não que o Piauí seja um favorito do STF, mas é porque nós fizemos os trâmites legais e conseguimos apresentar provas. A gente poderia simplesmente ter perdido a área de litígio, mas apresentamos provas de que aquela área no sul do Piauí seria nossa. Então, essa área também em relação a Ibiapaba, o que provavelmente vai acontecer? O que está acontecendo, né? A perícia está em curso. O Exército Brasileiro foi encaminhado, recebeu um encaminhamento para resolver e definir um mapeamento, né? E o Exército Brasileiro vai utilizar não apenas as imagens de satélite, mas também todos os documentos históricos que embasam o que seria uma divisa estadual entre Piauí e Ceará. E nesse sentido, considerando que o Exército Brasileiro já trabalha nessa linha de considerar todos os documentos na perícia, ele vai encontrar elementos suficientes para chegar para a ministra Carmen Lúcia e falar: tá aqui, a maior parte dessa área de litígio é Piauí, a senhora pode decidir agora. E ela vai bater o martelo em cima do parecer técnico. Então, eu acho sim que a decisão vai ser mais favorável ao processo, né, do Piauí. E eu quero agradecer o Eric Melo, geógrafo da Universidade Federal do Piauí, que nos deu aqui essa aula hoje sobre esse território em litígio aí, disputado por Piauí e por Ceará. Na visão dele, terras piauienses. Muito obrigado, Eric.